Que trouxeram a Bíblia, abram comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Versículo 10. Vamos ler 6 versículos do 10 ao 16. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como que quem escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, até o versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, essa noite nós vamos trabalhar sobre o tema cristão teórico, ateu prático. Diga comigo, cristão teórico, ateu prático. Diga para 3 pessoas, cristão teórico, ateu prático. Ateu prático. Ontem estava almoçando lá no irmão Crispim, né? E estávamos conversando sobre um filme que está fazendo sucesso agora, filme cristão, A Foja, e algumas pessoas criticando o filme e tal. E aí eu não assisti o filme, não vou criticar o filme, né? E a gente se deu, a conversa se deu porque a questão dos Estados Unidos da América. Hoje os Estados Unidos da América é, vamos dizer, um dos maiores países ditos cristãos do mundo. Mas o cristianismo evangélico, eu estou falando do cristianismo evangélico, é a religião, digamos assim, oficial dos Estados Unidos da América. Mas o que acontece é que muitos dos ditos cristãos nos Estados Unidos da América são cristãos na teoria e não na prática. É como o católico brasileiro. Você encontra um camarada que conhece a sua religião e diz católico. Qual foi a última vez que você foi na missa? No Natal do ano novo, do ano passado, ou no 31 de dezembro do ano passado. Ele é católico, a teoria. Se você perguntar as bases teológicas do catolicismo, ele não vai saber responder. Então hoje, dentro desse texto, vamos fazer uma análise sobre a nossa vida. Somos cristãos de fato e de verdade na teoria e na prática? Ou será que somos cristãos na teoria, mas na prática estamos nos comportando como ateus? Paulo foi o grande bandeirante da fé, o grande apologista, o apóstolo que fundou a maioria das igrejas. Uma das marcas do ministério apostólico e do apóstolo é lançar bases de igrejas. Paulo deve ter fundado, eu fiz uma pesquisa uma vez, mais de 20 igrejas. Hoje todo mundo
que é se autodenominar apóstolo, você pergunta quantas igrejas você fundou, e o indivíduo diz, não, eu tenho uma igreja com 16 membros. Mas Paulo fundou várias igrejas, dentre elas a igreja de Corinto. No ano 50 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, Paulo chega na populosa Corinto, com seus 200.000 habitantes, cidade portuária, banhada pelo mar Ageu e o mar Jônico, a 11 quilômetros do porto de Cencreia. Corinto, com o grande templo de Afrodite, a deusa do amor. Corinto, com os adoradores de Apolo, uma cidade altamente intelectual, filosófica, mas ao mesmo tempo idólatra e prostituída. Corintianizar quer dizer prostituir-se. 10.000 prostitutas de Afrodite, prostitutas cultuais. À noite desciam, de dia elas serviam no templo de Afrodite, e à noite desciam ao porto de Corinto e entregavam-se aos marinheiros em prostituição desenfreada. E é nessa conjuntura de situação que Paulo chega e lança uma base nessa populosa cidade. Ele vai enfrentar principais e potestades em Corinto e funda uma igreja. 2 anos e meio ele passa ali, e depois que Paulo parte, ele começa as notícias dos problemas da igreja de Corinto começam a chegar. Paulo vai enfrentar no mínimo 10 problemas em Corinto. Primeiro, existiam 4 partidos na igreja de Corinto, é uma igreja dividida em 4 partidos. Os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo e o pior, os que diziam nós somos de Cristo. Paulo vai enfrentar um problema de imoralidade sexual na igreja de Corinto, em nível que nem os pagãos cometiam um incesto, um indivíduo que estava vivendo ou com a madrasta ou com a mãe, vivendo sexualmente. Paulo está enfrentando o problema de litígio, de irmãos que estão indo em tribunais públicos entregar os outros irmãos. Paulo está enfrentando o problema de ordem conjugal, irmãos que não estavam sabendo lidar na questão do casamento. Paulo está enfrentando problema de idolatria dentro da igreja de Corinto, irmãos que gostavam de dar uma flertadazinha na festa de Afrodite, e ainda gostavam de comer um churrascozinho no altar de Apolo. Paulo está enfrentando resistência ao seu próprio ministério. Os irmãos de Corinto não acreditavam no ministério de Paulo, não contribuíam para o ministério de Paulo, questionavam a questão das finanças na igreja e zombavam da aparência física de Paulo. Paulo está enfrentando o problema de mulheres insubordinadas na igreja que estão criando confusão na hora do culto. Paulo está enfrentando problema de desordem no culto da ceia. Alguns que estão se empanturrando e outros que estão se embriagando e fazendo do culto de ceia uma bagunça. Paulo está enfrentando um problema de desequilíbrio nos dons. Irmãos que não estão sabendo lidar com os dons e ao invés de fluírem no mover, estão transformando o culto em uma bagunça. Paulo está enfrentando o problema de heresia na igreja de Corinto. Essa é a igreja que Paulo fundou. E tem gente que quer sair da igreja só porque o irmão passou por ele e não disse bom dia. E ele diz, essa igreja não é boa, Gisélia, vou procurar uma igreja perfeita. Se tu queres procurar uma igreja perfeita, te darei um bom conselho essa noite. Antes de dormir, oras e diz, Senhor, estou perfeito, estou pronto, leva-me para a glória, e então tu estarás em uma igreja perfeita, a igreja dos espírito dos justos aperfeiçoados, porque é só lá que não há problemas. Enquanto estivermos aqui, temos que aprender a suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, nos crescer uns com os outros e amadurecer uns com os outros. Olha as 13 cartas de Paulo, aquelas que foram escritas para a igreja. A maioria delas foi para resolver problemas de crentes na igreja, como o exemplo que estamos tendo. E é no meio dessa situação que Paulo vai falar de 3 classes de crentes na igreja de Corinto. Os pneumáticos, ou seja, os espirituais. Os sarquíqueos, ou seja, os carnais. E os népios, os neófitos,
os meninos da fé. No versículo 1, ele diz: em Cristo há espirituais, há carnais e há meninos, irmãos. E é sempre assim. Igreja é igreja em todo lugar do mundo, só muda de endereço. Eu conheço pastores de diversos estados do Brasil e de outras denominações, e eles conversam comigo, são os mesmos problemas, porque são pessoas, e a igreja sempre existirá menino na igreja, sempre existirá espirituais na igreja, e sempre existirá os carnais na igreja. Os meninos são crentes, os espirituais são crentes maduros, e os carnais não são crentes, mas estão dentro da igreja. Eles são levados a uma vida de carnalidade, eles não tiveram experiência com Cristo, mas eles estão ali, dentro da igreja. E aí, nessa situação, e o problema da igreja de Corinto aqui era a intelectualização, a igreja filosófica, a igreja das ágoras, as praças, dos sofistas, né? Os filósofos. E essa igreja tão orgulhosa, ela vai dar muito trabalho a Paulo, e Paulo, inclusive, vai falar aqui nesse capítulo 3, eu vou já entrar na mensagem, exatamente da questão de trabalho, porque ele vai comparar a igreja aqui, ele vai usar 3 figuras de linguagem, 3 metáforas para a igreja. Família, está no versículo 1, depois, no versículo 6 e 9, lavoura, e depois, no versículo 9, a partir do 9, edifício. Então, diga família, lavoura e edifício. Ele vai falar de trabalho. Paulo vai falar de trabalho. E os trabalhos que ele estava enfrentando. Trabalho com a família, porque tem um menino, e menino dá trabalho. Está aí meu neto. Faz 1 mês e pouco que está comigo. Quanto trabalho o avô tem enfrentado. Hoje eu queria dormir um pouquinho, não deixou. Eu disse, meu dia de dormir, meu neto. Ele, vovô, batendo na porta. Os meninos estão dando trabalho. O pai de família tem trabalho, ele tem que prover, a mãe. Agora, ele vai falar lavoura, eu falei que trabalho, lavoura, tem que arar a terra, tem que plantar, tem que esperar a semente. E depois vai falar edifício, é aqui que nós vamos trabalhar. Edifício. Paulo vai dizer que nós somos um edifício. Nós, a igreja, somos o edifício de Deus. Agora preste atenção, um edifício incompleto. Um edifício em construção. Um prédio em construção. É por isso que a figura que ele vai usar para ele mesmo aqui é mestre de obra, no grego, arquiteton. Mestre de obra. Se Paulo vai falar de edifício, então nós vamos para o primeiro tópico da mensagem. Falando de edifício, ele vai falar que a obra é feita com fundamentos, e o fundamento da obra é a graça. Então vamos ver aqui, fundamentos da graça. Veja, no verso 10, Paulo diz assim, no verso 9 ele diz assim, porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, e o edifício, preste atenção, o edifício de Deus. Segundo a graça que me foi otorgada, eu como prudente construtor, a palavra grega aqui é arquiteton, mestre de obra, lancei o alicerce, a base, e outro está edificando. Então vamos começar a trabalhar aqui sobre os fundamentos da graça, porque nós somos uma estrutura, um prédio em construção, que temos uma base fundamental, e tudo isso é por causa da graça. Veja como Paulo começa no versículo 10, preste bem atenção comigo. Segundo a graça, diga comigo, a graça. Diga a graça, segundo a graça. Então, antes de falar propriamente do fundamento ou dos fundamentos da graça, vamos responder uma pergunta. O que é a graça? A gente fala tanto de graça, né? Um dia eu estava com a pastora e chegou um bêbado no salão, até de novinha, ela estava cortando o cabelo lá. E o bêbado olhou para a pastora e disse, qual é a sua graça? Ela disse, é graça. O nome dela era Graça. Então a gente chama as pessoas de graça, a gente diz que gracinha, que engraçado, o pastor é cheio de graça. Mas o que é graça, irmãos?
Etimologicamente, falando a palavra graça no grego é charis. Agora, olha o que quer dizer charis. Aquilo que proporciona alegria, prazer e deleite. Graça é a alegria de Deus verdadeira no nosso coração. Só quem conhece a alegria de verdade é quem conhece a graça de Deus. Doçura, encanto, beleza, boa vontade, bondade amorosa, favor da gentileza misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, as volta para Cristo e as mantém, fortalece, aumenta na fé cristã, no conhecimento, afeto e as incentiva ao exercício das virtudes cristãs, benefício, dádiva, agradecimento por benefícios, serviços favoráveis, recompensa, retribuição. Tudo isso é graça. Toda vez que você falar em graça, pense nesses adjetivos aqui. Tudo é graça. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui não é por causa da nossa bondade, é a bondade de Deus. Não estamos aqui por causa dos nossos méritos, é a misericórdia de Deus. A graça de Deus é a alegria de Deus em salvar o mais vil pecador. Fomos salvos pela graça, temos acesso à graça, oramos por causa da graça, vivemos por causa da graça, alcançamos o favor de Deus por causa da graça, somos santificados pela graça, esperamos a manifestação plena da graça e só entraremos no céu por causa da graça de Deus. Aplauda a Jesus quem recebeu graça. A graça pode ser classificada em graça comum. O que é graça comum? A chuva desce sobre justos e injustos. Imagina se Deus dissesse, só vai chover só para os crentes, que eu amo só os crentes. Não. Jesus disse, a chuva cai sobre justos e injustos. Graça preveniente, o que é isso, pastor? É o gatilho de Deus acionado na minha vontade que me faz me voltar para Deus e me converter a Cristo. Ninguém está aqui, ninguém foi constrangido a se converter a Jesus. Não existe graça irresistível, ninguém foi constrangido. Mas todo mundo está aqui porque um dia ele bateu na porta. A iniciativa foi de Deus, não foi você que quis primeiro. Ele nos amou primeiro. Graça subsequente, o que é isso, pastor? É aquela que sustenta você de pé. Você não está aqui porque você é forte demais, você é muito espiritual. Não existe super crentes. Graça eficaz é a que lhe salvou, graça santificante é a que lhe santifica, graça justificadora a que lhe inocentou, graça salvadora a que lhe salvou e graça glorificadora a que vai transformar o seu corpo para você se parecer com Cristo. Agora, ponto 2, eu defini aqui graça, mas a gente precisa aprender que a graça sempre é otorgada, irmãos. Veja o que é que Paulo diz. Segundo a graça que me foi otorgada, ou seja, dada. Balance o seu irmão e diga para ele, graça é de graça. Então, ninguém vende a graça. Porque a graça, deixa eu pôr graça, deixa eu amarrar o cadastro. Pronto. Porque graça é favor imerecido. Então, quando você vir alguém tentando vender a salvação para você, corra fora. Alguém tentando dizer que você tem que pagar tanto e tal por seu milagre, isso não é Cristo. A graça de Deus é otorgada. Paulo diz, a graça que me foi otorgada, irmãos. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo sabia quem tinha sido ele, o maior perseguidor da igreja, o orgulhoso Paulo. A mão de Deus se estendeu e ele foi alcançado pela graça. Em terceiro lugar, vamos ver, fundamento da graça, Cristo, o fundamento da graça. Veja o que Paulo diz no versículo 10. Segundo a graça que me foi otorgada, eu como arquiteto, prudente e construtor, lancei o alicerce e outro está edificando. Agora, no versículo 11 ele diz, porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, a não ser, diga comigo, Cristo. Diga Cristo, deixa eu ouvir você, Cristo. A palavra fundamento, alicerce aqui é telemeios, que quer dizer a pedra de sustentação.
Paulo está dizendo: vocês são a igreja, vocês são a construção de Deus, vocês são o edifício de Deus, mas vocês só estão de pé porque há uma pedra que fundamenta vocês, e essa pedra não é o Papa, essa pedra não é o pastor, essa pedra não sou eu, Paulo disse, essa pedra não é Pedro, o próprio Pedro disse: eu não sou a pedra angular, a pedra de esquina é Cristo, a pedra rejeitada, mas é o fundamento da igreja. A igreja não será vencida, a igreja não será destruída, não, os tronos dos déspotas podem se levantar, os endemoniados podem se levantar, os governos podem se levantar, a igreja se manterá de pé, porque o alicerce da igreja é Jesus, e ele disse: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre eu essa rocha, a Petrus, a grande rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o inferno não prevalecerá, a igreja continuará de pé. Qual é o fundamento da tua vida? Em que você baseia a sua vida? Você que não aguenta uma tentação, você que não aguenta um vento soprar, se você está alicerçado sobre Cristo, os seus pés estão firmados sobre a rocha, nada abalará você. O vento vem, o vento vai, a doença vem, a doença vai, a crise vem, o inferno se levanta, nós estamos de pé. Cristo é o fundamento da graça, é o alicerce da igreja. Amém? Mas vamos passar aqui. Aí Paulo, quando ele fala de fundamento, ele está falando de construção. Ele já falou aqui de família, já falou de lavoura. E Paulo vai usar aqui a metáfora: eu sou um arquiteto, eu sou um mestre de obra. Então, eu torno a dizer, Paulo está falando de trabalho, irmãos. Arquiteto, construção. Para se construir, tem que se suar. Eu já fiz 2 reformas aqui, administrei as reformas. E trabalhei também como servente de pedreiro aqui, viu? Por incrível que pareça. E não é de hoje não, na Assembleia de Deus, eu ajudei a quebrar a parede. O pastor Miguel Adelino gosta dessa história. Arrebentei as mãos, aqui na reforma dessa igreja, eu subi em carro de lixo para encher carreta de areia. Eu fui servente de pedreiro aqui muitas vezes. Está ali Rodrigo. Cadê Rodrigo? Rodrigo estava por ali, acho que está ali do outro lado. Rodrigo se lembra, a gente cavando buraco ali, para cavar esse buraco aqui, fazer o alicerce, barro de louça, pesado. Acho que Jerônimo até chegou um dia, eu estava aqui, mais Rodrigo. Então, ele está falando de trabalho, arquiteto. Depois ele vai dizer que há trabalho para todos. Veja, no versículo 13 ele diz: sua obra se manifestará, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, e a obra de cada um será aprovada. Repita comigo: a obra de cada um. Diga cada um. A palavra grega é katos, cada um aqui é todos. Paulo está dizendo que todos têm que estar envolvidos no trabalho da construção. Não é um trabalhando e o outro olhando. Todos envolvidos. E a outra palavra que ele vai usar aqui é todos envolvidos, versículo 10, é para edificação. Veja, segundo a graça que me foi otorgada como prudente construtor, lancei o alicerce. Outro, aqui outro, é a mesma palavra, cada um ou todos estão edificando. Edificando aqui é poicodomeu, colocar pedra sobre pedra. Então balança o seu irmão e diga: você tem que trabalhar, meu irmão. Diga: se você não for arquiteto, seja o pedreiro. Se não for o pedreiro, seja o mestre de obra. Se não for o mestre de obra, seja pelo menos um servente. Ou seja, pelo menos aquele que traz o lanche para os trabalhadores. Mas Paulo está falando de trabalho. Em quinto lugar, que eu vou partir para o tema da mensagem,
Paulo vai dizer que a igreja está sendo edificada para ser habitada por Deus. Verso 16, veja o que diz. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção. Paulo está dizendo, tudo isso que Paulo está dizendo é para dizer, nós estamos crescendo aqui como o grande templo de Deus, cada um uma pedrinha desse templo, estamos sendo construídos para Deus habitar. Agora, Deus para habitar nesse templo, Ele vai habitar em cada um de nós. E quem é esse santuário de Deus? Olha no capítulo 6, verso 18. No verso 18, Paulo diz assim, portanto, fugir da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que a pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Agora, por que ele está dizendo isso? Verso 19. Ou não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito de Deus que habita em vós, o qual tendes a parte de Deus e não pertenceis a vós mesmos. Bata nesse corpo aí. E diga, corpo, você é um corpo de um crente. Então você não é seu, não. Você tem dono. Você é a casa de Deus. Está aqui, tá, isso foi Paulo está dizendo. É por isso que Paulo está dizendo, cuidado com o pecado na área sexual. Qual era o problema de Paulo na igreja de Corinto? A prostituição misturada com idolatria. Onde tem muita idolatria, tem muita prostituição, muita imoralidade sexual. E ele está enfrentando isso na igreja. Ele está dizendo, cuidado, vocês são santuário de Deus. Naos, a palavra grega quer dizer lugar da habitação de Deus, irmão. Então o teu corpo é o lugar onde Deus habita. Você parou para pensar isso? Perguntaram a um cara que ele tinha sido em muitas religiões. Qual foi quem lhe impressionou mais no cristianismo? Você foi tantas religiões? Foi a ressurreição de Cristo? Foi a morte de Cristo? Ele disse, não. Ressurreição tremenda. A morte de Cristo tremenda. Mas o que mais me impressionou foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20. Que o Deus dos cristãos habita dentro deles. Eu nunca ouvi em todas as religiões o Deus dos cristãos, dos outros é distante, mas o Deus dos cristãos habitam dentro deles. Você já parou para imaginar que você é a casa portátil de Deus, que Deus habita dentro de você? Agora, se Deus habita dentro de mim, como eu devo me comportar, hein? Como eu devo me comportar com o meu corpo, se ele é o lugar onde Deus habita? O texto diz aqui santuário, irmãos, e está se referindo ao templo do Antigo Testamento. No templo do Antigo Testamento, não se entrava nele de qualquer maneira. O sacerdote tinha que entrar com sangue, com sacrifício, campainha de ouro e romã de ouro, com incensário e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E as campanhas batendo, blim, 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 blim. E ele, não me mata, eu estou no lugar santo. O que você tem feito com o teu corpo? Hã? Ele é o santuário de Deus. Diga comigo, olha para a mão assim e diga, cuidado, mãozinha, onde pega. Bota a mão no olho e diz, cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, ouvidinho que ouve. Cuidado, boquinha no que fala. Eu cantava para meu menino, porque minha mãe me ensinou. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Você é o santuário, a casa de Deus. Aí eu, estudando essa mensagem, que eu quero partir para o tema, estudando essa mensagem, né? Eu entendi, cristão teórico e ateu prático, presta atenção, quando eu não honro o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu vivo como se o Espírito Santo não existisse. Santidade no corpo, porque existe uma moda no meio dos evangélicos hoje em dia, que Deus só quer o coração, como se ele fosse um certo cardiologista, ou um machante de boi, que vai arrancar o coração do boi. Irmãos, a santificação tem que ser integral. 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, alma, agora bata assim, diga, e corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então cuidado, moça, você que anda beijando todas as bocas aí, você está usando o templo do Espírito Santo para beijar todas as bocas aí. Você, rapaz, que está preso a vícios sexuais, você está usando o corpo do Espírito Santo para ser instrumento de vícios sexuais. Agora, eu fui fazer essa pesquisa porque eu não subo ao púlpito para dizer abobrinha. E eu orando a Deus e estudando essa mensagem e pensando por que as mulheres brasileiras, elas se vestem de modo tão provocativo, tão a chamar a atenção para a sensualidade. Porque essa exposição de sensualidade no meio das mulheres brasileiras. E aí eu fui consultar o que diz o candomblé e a Umbanda,
sobre a moda brasileira. Presta atenção. Deixa eu ler, eu não vou nem falar muito, eu vou só ler para você, porque aí quem diz são os ubandistas, os candomblecistas. As roupas curtas, decotadas e coladas têm uma conexão com a figura de Pombagira. Refletem uma expressão de autoconfiança e liberdade, valorizando a feminilidade e o poder pessoal da Pombagira. Como entidade associada à sensualidade, a independência e a força feminina inspira muitos elementos na moda, principalmente entre mulheres que querem expressar segurança e uma postura afirmativa. Peças mais curtas não são necessariamente para atrair olhares, mas sim uma forma de demonstrar empoderamento e domínio sobre a imagem. O uso desses vestidos destaca a postura de independência. Decotes profundos. Pombagira é vista como uma figura que celebra a própria feminilidade sem censura. Decotes em forma de véu profundo nos vestidos representa essa liberdade, quebrando estereótipos que ligam a sensualidade e a vulgaridade. Saias e shorts justos e curtos. Modelagem de saias. Essas saias valorizam a silhueta feminina e são populares no estilo inspirado por Pombagira. Transmitem um toque de elegância e sensualidade controlada, sugerindo força e segurança. Shorts curtos. Os shorts justos e curtos são peças que transmitem conforto e modernidade, mas também refletem o conceito de liberdade pessoal. O uso de shorts na moda pode evocar energia livre e leve de Pombagira, permitindo movimentos e uma presença afirmativa. Decotes profundos representam uma postura de autoaceitação e orgulho pela própria feminilidade. A Pombagira, como o arquetipo da sensualidade e poder, inspira esse estilo de blusa, que permite que as mulheres expressem a sua sensualidade de maneira aberta e sem restrições. Tem muita coisa aqui, eu vou só ler a conclusão. Quem diz aqui, a fonte aqui, Umbanda e Candomblé. Essas peças curtas, decotadas e coladas vão além da simples estética. Para quem se inspira na Pombagira, a moda é uma afirmação de que a sensualidade é natural e merece ser celebrada. O estilo de moda inspirado em Pombagira busca romper com um julgamento sobre a sensualidade feminina e promovê-la como uma expressão saudável de liberdade e identidade. Essas escolhas na moda são uma forma de conectar essa energia da Pombagira, que celebra a liberdade e a feminilidade e poder sensual. Irmãos, como é que um templo do Espírito Santo vai andar nas ruas da cidade invocando Pombagira? Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você. Amém? Quem está dizendo isso aqui são os adeptos de Pombagira. É daí que vem a moda da liberdade, porque, irmãos, a gente precisa aprender uma coisa. Existem dois grandes desvios no meio do povo de Deus. Os legalistas são aqueles que você não pode raspar a sobrancelha, tem que andar peludo dos pés à cabeça. Você, né? Não é verdade. Um dia eu estava numa parada e uma mulher ia passando, ela estava com a perna grande, mas a canela estava aparecendo, mais cabeluda do que a minha, porque era de uma igreja que não permite raspar as pernas. Aí você vem para uma igreja que prega a Bíblia. Aí muitas vezes o pastor está pregando a Bíblia que não quer entrar nesses méritos. Aí daqui a pouco você tem que se deparar com situações constrangedoras. Com pessoas da igreja andando seminua nas ruas da cidade e fazendo postagens que é de coragem e vergonha. E se o pastor for um frouxo e não se levantar no púlpito pregando a palavra de Deus, ele perde o freio. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos o templo do Espírito Santo e santidade convém ao templo do Espírito Santo. Se você é crente, fale como crente, negocie como crente, se comporte como crente e se vista como crente, porque você não é templo de Pombagira, você é templo do Espírito Santo.
pensei que você ia jogar umas pedras em mim, estão me aplaudindo depois de um negócio desse. Ah, pastor, eu queria que o senhor me desse uma palavra de autoajuda. Então, você vai ter que se congregar com Pablo Marçal, ele é coach. Eu sou pregador do Evangelho. Aqui não tem palavra de autoajuda. Aqui tem palavra de ajuda do alto que vai salvar a tua alma, te fazer andar no caminho da verdade e resgatar a tua alma do inferno para você entrar no céu comigo. Eu não sou diplomata e nem político, eu sou profeta de Deus e aquele que ele me disse, é isso que eu falarei. Até a Bíblia rasgou aqui. Já estava rasgada já. Mas, queridos, vamos agora para o segundo e último tópico. E vamos ver, segundo e penúltimo, né? E vamos ver os sintomas de um cristianismo teórico e ateísmo prático. Vamos lá. Sintomas, a partir do versículo 12, nós vamos ver sintomas de um cristianismo teórico e ateísmo prático. Vamos refletir nessa pergunta. Eu estou vivendo para Deus ou para mim? Quem vive para si é cristão teórico, mas não é um cristão prático. Porque o cristão de verdade é o que vive para si, irmãos. Vocês cantaram uma música aqui muito bonita, mas muito perigosa. Muito perigosa. Estou perdendo tudo por amor e com alegria. Dono do... Como é que diz? É ele, aí tem... Gastando a minha vida. Meu irmão, eu não oro 15 minutos por dia, eu tenho coragem de abrir a boca e dizer que estou gastando a minha vida por Jesus. Eu não jejuo nem no dia da convocação do jejum. E eu tenho coragem de abrir a minha boca e estou gastando a minha vida por Jesus. A minha Bíblia está amarela ali, as páginas, eu não leio meio versículo. E eu tenho coragem de cantar aqui e dizer que estou gastando a minha vida por Jesus. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns homens que gastaram a vida por Jesus, que eu fico, quando leio a história dele, eu fico orando de vergonha, coragem de vergonha em Jesus, eu preciso me converter e te aceitar como Senhor da minha vida. Gastando a minha vida, faz 200 anos que eu não ganhei um alma, não comunico o Evangelho. Vamos lá. Ponto de número 1. Construindo minha vida sobre a madeira superficial do materialismo. Veja, Paulo, no versículo 12, depois de ele falar da construção, diz: se alguém edifica sobre esse alicerce, utilizando ele, vai mostrar os materiais onde eu devo construir a minha vida. Materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que Paulo vai falar de alguns materiais aqui que são caros, não se encontram em qualquer lugar, são difíceis de encontrar e tem que se garimpar para encontrar. E ele vai falar também de materiais que são baratos, superficiais e perecíveis e você encontra em qualquer lugar. Então, primeiro material que Paulo vai usar aqui é madeira. Se alguém edifica sobre esse alicerce uma construção de madeira, imagina aí uma casa de madeira. O que é que a madeira representa na Bíblia? Aquilo que é humano. A madeira na Bíblia é um tipo, uma figura do humano. E o que é humano é o que é material. Nós estamos vivendo em uma sociedade altamente materialista. E crentes que estão deixando de ser espirituais para serem materialistas, flertando com o materialismo. E o que é que acontece com a madeira no fogo? É queimada e vira cinza. A gente vai chegar já lá no dia do fogo, porque cada um de nós aqui vai passar pelo fogo um dia.
Do purgatório, pastor, não, o sangue de Jesus te purificou. Do juízo final, não. O fogo do tribunal de Cristo está aqui. Paulo vai escrever isso aqui num período que houve um incêndio em Corinto, e no final eu vou dizer o que aconteceu quando esse incêndio aconteceu. E ele vai dizer: alguns estão construindo a sua vida cristã, dita cristã, na madeira. E o que é madeira? Vitor, joga aí, por favor, Mateus, capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam. Alguns estão vivendo para criar os seus patrimônios. E até gente que está querendo forma. Aí eu estava conversando com meu cunhado e eu estava dizendo: não é porque esses homens. Não, aí meu pai dizendo: tanto dinheiro, por que não distribui com os pobres? Eu digo: porque o dinheiro é o Deus deles, meu pai. Eles adoram o dinheiro. Eles vivem por causa do dinheiro. E até igrejas motivando as pessoas a serem consumistas, materialistas. Um evangelho em que o público se tornou um balcão, o pastor um comerciante, e as dádivas de Deus o produto. O mercado gospel é o mercado mais lucrativo do Brasil. Você chama o povo para jejuar, para orar, para pagar preço, o povo não quer. O povo quer show, não quer chão. E show não traz avivamento nenhum. Aí, artistas gospel que cobram 100 mil reais. 100 mil reais. Para cantar 2 horas. E os crentes patrocinando. O que é isso, hein? Tem muita gente juntando tesouro na terra, meu irmão. Acumulando tesouro aqui na terra. Mas pobre de maré descido do céu, das coisas espirituais. A voz dele não é ouvida na dimensão da eternidade. Um dia eu estava em Israel um dia, e eu vi quando o apóstolo Jonas, que é um homem de Deus, veio à frente, e Deus usou alguém e disse: teu nome é conhecido nas regiões celestiais. O que é que eu estou construindo? Impérios? Um império para mim? Meu irmão, a vida passa rápida demais. Daqui a pouquinho a gente vai embora. E tem uns que não tem nem daqui a pouquinho. Eu vi a história do cara que ganhou lá na loteria dos Estados Unidos, bilhões, feliz da vida. No final do ano, no dia 31, quando ia entrar o primeiro ano, ele foi ajeitar alguma coisa na escada, caiu, torou o pescoço e morreu. Olha o que Jesus está dizendo: não acumuleis para vós tesouros na terra, porque a ferrugem destrói, o ladrão mina, é madeira, será queimada. Aí agora verso 20: mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça, e nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não roubam nem minam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde é que está o teu coração? Na tua empresa, no teu carro, no teu sonho material, no consumismo? Ou o teu coração está na palavra de Deus, está nas almas, está no reino de Deus? O teu tesouro estará onde estiver o teu coração. Qual é a tua ambição, meu irmão? Quais são os teus projetos espirituais? Não cante que você está gastando a sua vida para Ele, se você não está disposto a gastar verdadeiramente a sua vida para Ele. Verso 21, porque onde estiver o teu tesouro. Agora veja o que ele diz no verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, porque se os teus olhos foram maus, todo o teu corpo será bom. Aqui ele não está mudando de assunto. Sabe o que é olho mau e olho bom aqui? É o tacanha. Lá no tempo de Jesus não dizia mão de vaca. Dizia olho mau e o avarento, o amante do dinheiro. Tem gente que se pode falar de tudo na igreja, se falar de dinheiro, dá algeriza nele. Ele passa mal, porque ele adora o dinheiro. Ele confia no dinheiro. Eu me lembro que o apóstolo Reinaldo chegou na casa de uma mulher que tinha sido ovelha dele, e ela dona de uma fazenda, e era envolvida, acordada de 4 horas da manhã, e ele passou alguns dias lá. E era atarefando empregado, para cima, para baixo e tal, estressado e tal. E o
apóstolo disse, irmão, passei esses dias aqui, não vi a senhora orando, nem uma hora, não vi a senhora lendo a Bíblia. Como é que está a sua vida espiritual? Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu disse, irmã, então ele mostrar que você tem tempo. E foi embora. E com o tempo depois ela disse que ela ligou para a porta, venha para cá. Eu estou doente. E ele disse que foi lá, e ela doente, ele orou, e ela não foi curada. Há pouco tempo morreu. De que adiantou gastar a vida? Aí olha o que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar a um e obedecer a outro, será leal a um e desprezará outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é o grande problema dos divórcios hoje em dia, dos estresses, da ansiedade, das depressões, o ativismo crônico? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que ganhar, e ninguém pensa em Deus, ninguém tem mais vida com Deus. Aí Jesus continua no verso 25. Mamon aqui é o dinheiro, o Deus dinheiro. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. E ele fecha, eu vou para o versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida, ele trabalha por você e as coisas funcionam. Quando é você que trabalha e coloca as coisas suas em primeiro lugar na sua vida, você pode acumular tudo, mas você vai morrer pobre de maré de si, a família sem conhecer a Deus, sem uma experiência com o Espírito Santo, sem deixar um legado, e vai entrar pobre no céu, como a gente vai estudar hoje aqui. Agora, segundo lugar, Paulo vai dizer que outros estão construindo sobre o feno, construindo minha vida sobre o feno superficial das vaidades, irmãos. Vamos abrir a Bíblia? Coloca aí, Vitor. Eclesiastes. O sábio Salomão, que ele disse sobre construir a vida sobre o feno das vaidades. Eclesiastes, capítulo 2, verso 3. Olha o que diz Salomão. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando entreter minha mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo do céu durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo, plantei imensos vinhedos, projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas, construí grandes reservatórios de água para irrigar os muitos bosques e verdejantes, comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minha terra, além de todas as criadagens, tive bois, ovelhas, todos os que viviam antes de mim em Jerusalém, acumulei para mim prata, ouro, riqueza sem conta, dos reis das províncias, escolhei os melhores cantores e cantoras, servi-me de um imenso harém, experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar, tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que vivem em Jerusalém antes de mim, sempre mantendo junto o meu saber, tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não neguei, nada jamais privei o meu coração, de alegria alguma sabia desfrutar de todo o meu trabalho, esta, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara, com alegria para realizar, compreendi na verdade que tudo não passava de vaidade inútil, um enorme vazio como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor, nada inútil em tudo debaixo do céu. Está aí, tudo isso para dizer, tudo é vento, vaidade, a palavra hebraica aqui, Abel, um vapor, irmãos, é como o feno, o capim, vai se acabar.
Você não é dessa terra, meu irmão. Você não foi criado para estar aqui. Você está aqui muito tempo por causa do pecado que te prendeu aqui. Você é de outra dimensão. Existem valores maiores. Existe uma glória maior. Existe uma vida melhor para se viver. Terceiro lugar, construindo a vida. Porque veio, o que acontece a madeira no fogo? Se queima. O feno no fogo se queima. Agora, construindo minha vida sobre a palha superficial do entretenimento, porque Paulo vai dizer, alguns constroem em madeira, outros constroem em feno e outros em palha. Palha. E o que é palha? Eu posso chamar a palha do entretenimento, irmãos. Existe um Deus hoje chamado entretenimento. Pastor, entretenimento é pecado? Não. Eu posso ir ao shopping? Pode. Eu posso assistir na Netflix? Pode, não tem problema nenhum. O Cobra Kai eu não tive mais tempo de assistir, tem a segunda série, não assisti nem a primeira, não tenho mais. Eu não tenho tempo para essas coisas, não estou condenando quem tem, eu não tenho, minha vida é corrida. O entretenimento, o futebol, e até no ginásio torcer não tem problema nenhum, meu irmão. Agora, quando essas coisas são a minha prioridade, eu vivo por essas coisas, aí eu estou como Davi. No tempo de guerra, lá está o rei, tempo de guerra, aí o rei se levanta, depois comeu aquela churrascada, aí foi de bebida, diz, os reis iam para a guerra, o exército na batalha, aí Davi levanta, 2 horas da tarde, eu vou ver o que está passando aqui na Netflix. Aí quando ele abre a tela da Netflix, ele olha aqui, aí está Betseba, tomando banho seminua, pomba girada, e Davi se encanta, porque era tempo de guerra. Então tem muito soldado em tempo de guerra. No dia que a igreja está convocada para jejuar, é tempo de guerra. Você tem um mês todinho para andar, mas no dia do jejum é para estar guerreando. Sabe por quê? Tem gente que se acha muito forte, eu nunca vou cair. Meu irmão, sabe quem é que nunca vai cair? É quem já está de joelho caído. O pastor Hernando Santos diz, vai vir um tempo de frieza, está chegando sobre a igreja tão grande, uma pressão do inferno, porque o mundo espiritual está se aproximando do inferno, porque os últimos dias de Satanás estão chegando à terra, que aqueles que não estiverem de joelhos em jejum, em oração, não suportarão o nível de tentação. Ele disse, Deus me disse, vai cair um por um. Ou você é melhor do que Davi? Você é melhor do que Davi. Quantos salmos tu escreveu? Dos 150 que tem na Bíblia, a maioria foi de Davi. Quantos gigantes tu derrubaste já? Davi derrubou o grande gigante Golias, mas por causa do entretenimento, a janela se abriu e ele caiu. Guerreiro, acorde, guerreiro, não brinque na batalha. O diabo não está brincando de ser diabo, o demônio não está brincando de ser demônio, a tentação não está brincando de ser tentação. Você está construindo a sua vida sobre o feno do entretenimento. Tem tempo para entretenimento, mas tem que ter tempo, prioridade para oração, para o jejum e para a Bíblia, senão seremos cristãos teóricos e ateu práticos. Mente desocupada é a oficina de Satanás. Eu nunca vi ninguém cair em adultério quando estava orando, jejuando, se enchendo de Deus, buscando a Deus, mergulhado nas escrituras sagradas. Eu já vi muitos que caíram, porque em tempo de guerra estavam dando lugar ao entretenimento, que se tornou um Deus na nossa época. A A.W. Tozer já dizia isso, o Deus de entretenimento. Agora, queridos, vamos para o tópico 3 e viver, e mostrar como é viver para a eternidade. Viver para a eternidade. 15 minutos, para a gente terminar, em 15 minutos eu vou terminar essa mensagem, em nome de Jesus, se Deus me dê graça. Quem vive para a eternidade, irmãos, constrói a sua vida nesses materiais, que Paulo vai falar aqui. Paulo falou de madeira, materialismo, feno, vaidades, palha, entretenimento. Mas agora ele vai falar de materiais que são caros,
nobres, difíceis de encontrar e não perecíveis, que não se encontra de qual tem que garimpar para encontrar esses materiais. Porque note que Paulo está falando de obras aqui. Obra. Mas pastor, o senhor não começou a falar sobre a graça? É, irmãos, porque a graça santifica, salva e prepara você para o céu. E a salvação é pela graça, mas não estou falando, a salvação não se resume em ser salvo. A salvação se consuma em entrar na plenitude da salvação. E o que é a plenitude da salvação? O céu. E o céu não é o final de tudo, o céu é o lugar da recompensa, do galardão. Então a salvação é pela graça, mas o reino é pelas obras. Tem gente que vai entrar no céu, mas não vai experimentar o reino. Não governará no reino, será uma decepção no reino. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Porque Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, irmãos. Diga comigo: a salvação é pela graça. Diga: o reino pelas obras. Vamos acabar com essa história, porque a gente não é católico, a gente não tem que ter obra. Quem disse isso? Jesus disse, e João ouviu a voz do céu: bem-aventurada os santos que agora dormem no Senhor, porque eles descansaram das suas obras e do trabalho, porque eles não estavam aqui tomando sorvete e se divertindo, eles estavam trabalhando. Aí a Bíblia dizia: as suas obras o acompanharão. Então veja as nossas obras aqui. Construindo a vida sobre o ouro da glória de Deus e da palavra. Paulo disse: alguns construirão sobre ouro. Quando você não vive para a glória de Deus, você vive como se ele não existisse. Agora eu pergunto: você está vivendo para a glória de Deus ou para a sua glória? Você está vivendo para a glória de Deus? Se você não vive para a glória dele, você vive como se ele não existisse. E como é que eu vivo para a glória de Deus? É quando eu construo a minha vida no ouro. O que é ouro na Bíblia, pastor? Duas coisas na Bíblia: ouro: adoração e palavra. Adoração. Os 24 anciãos, eles têm o que na cabeça? Coroa de ouro. Tem gente que perdeu até o fio da meada, né? Coroa de ouro. O que é que eles estão fazendo com as coroas de ouro? A Bíblia diz que eles estão fazendo isso, pegando as coroas de ouro e lançando nos pés de Jesus. Tua coroa, tu tem lançado nos pés de Jesus? Tu tem sido um adorador de verdade, irmão? Adorador não é só que ficou no congresso da adoração com Atilano, não. Adoração é estilo de vida. Adorador é aquele que vive com a vida rendida aos pés do Cordeiro e do Eterno, com ouro da glória nos pés dele, a vida aos seus pés. É como Maria entrou na casa sem ninguém querer saber, pegou o vaso de alabastro, um mármore translúcido, 40 mil reais, eu fiz o cálculo, quebrou o vaso, melou os pés de Jesus, perfumou Jesus, e a Bíblia diz, chorou aos pés de Jesus, quebrantamento, preço, extravagância. Como tem sido a minha adoração? Eu venho aos cultos porque eu tenho que vir, eu venho porque, ou eu tenho quebrado o vaso nos pés de Jesus. Essa mensagem aqui não é para você subir nas paredes, rodopiar, não. É para você avaliar a sua vida. Maria nos pés de Jesus. Preço da adoração, meu irmão. Adoração custa preço. Antigamente diziam assim: sorria e o mundo sorrirá com você. Chore e a igreja chorará com você. Hoje não podemos dizer isso.
Hoje nós dizemos sorrir, o mundo vai sorrir com você. Chore e você chorará sozinho. Oh, nossos olhos estão secos, o nosso coração frio e vazio. Não estamos construindo sobre o ouro da glória de Deus, mas essa noite o Espírito Santo está bradando entre nós, está dizendo: é tempo de recomeçar, é tempo de voltar aos pés dele, esse é o lugar em que devemos estar. O que é que o ouro fala, pastor? Ouro fala da palavra de Deus. Eu não posso passar muito tempo falando sobre adoração e sobre a glória de Deus, mas ouro fala da palavra de Deus. Os homens que foram os grandes homens de Deus na história, que construíram sobre ouro, irmãos, foram homens de adoração e da palavra. Eu ouvi o pastor Leonard Ravenhill, ele dizendo: eu visitei a esposa de Gisauers, o grande intercessor, o homem que parou a pandemia da febre, da gripe espanhola no país de Gales, o homem que mudou a história da Segunda Guerra Mundial com a intercessão, o homem que por 6 meses só comeu uma refeição por dia porque Deus pediu isso a ele, o homem que deu o próprio filho para ser missionário, para ser missionário na África. Ele deixou o filho dele, que Deus pediu aos cuidados de um pastor, e só viu o filho de 19 anos, e ele ganhou 10.000 almas para Jesus na África, e depois o filho dele tornou-se o maior evangelista daquela época. Leonardo Ravenhill disse: eu estive com a esposa dele, e ele me disse: eu vi meu marido entrar naquele quarto às 6 horas da manhã, e só saía às 6 da tarde, durante um ano inteiro, e ele só deixou de fazer isso uma vez, no dia em que a mãe dele morreu. Como é que nós estamos dizendo que nós estamos gastando a nossa vida para ele? Não é verdade, não é verdade. Nós temos sendo muito teórico, mas onde está a prática? Hoje é noite de avaliar como tem sido a nossa vida com Deus. Ouro na Bíblia fala da palavra de Deus. O salmista disse: eu desejo a tua palavra mais do que o ouro fino de ofício. Qual é o valor que nós estamos dando à Bíblia? Qual é o valor que nós estamos dando à palavra de Deus? Nós temos ensinado a Bíblia para os nossos filhos. Qual é o legado espiritual que vamos deixar? O apóstolo Rinaldo, eu vi pregando outro dia, ele disse que um homem chegou orgulhoso para ele e disse: apóstolo, os meus filhos estão a sucesso na faculdade, um está fazendo medicina, outro está fazendo aquilo, eles só terem 10. E o apóstolo para ele: que benção, irmãos. E na Bíblia, estão tirando 10 também? Ele baixou a cabeça, disse: não, só vão dormir de 1 hora da manhã, estão dando trabalho. Eu me inspirei naquela palavra do apóstolo para o tema dessa minha mensagem. Ele disse: cristãos teóricos e ateus práticos. Esse livro custou o sangue de muita gente. Esse livro não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Qual é o lugar que ela está tendo na minha e na sua vida? Você sabia que Paulo gastou 100 mil reais para produzir essa carta de Coríntios, segundo pesquisadores?
Uma carta valia muito. O papiro vinha do Egito, era caro. O pergaminho vinha de Pérgamo, era caro. O secretário amanuense era uma fortuna. Ele tinha que custear a viagem da pessoa que ia levar, e passavam meses para levar, havia acidentes, ia de navio, ia a cavalo, ia a pé, tinha que ter autorização do império. Hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia em casa, nós temos a Bíblia, mas nós não valorizamos a Bíblia, não valorizamos a pregação, não valorizamos o culto. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? O Espírito está gritando essa noite: precisamos voltar para nossas origens. A palavra, nesse texto, a palavra é semente, que produzirá o fruto de colheita na lavoura de Deus. A palavra é o alimento que sustentará a família, mas a palavra é o ouro sobre o qual devemos construir a nossa vida. Como nos apresentaremos naquele dia diante de Deus, irmãos? A maior pobreza é a autossuficiência. A Bíblia fala de uma igreja que se achava a igreja da cidade, a igreja de Laodiceia. Ele dizia: não precisamos de nada disso, nós estamos abastados, nós somos ricos, não temos falta de nada. Jesus diz: vocês não entenderam, eu estou aí de fora, batendo na porta, querendo entrar, vocês são pobres, vocês são cegos. Palavra de Jesus, às vezes é uma palavra forte, mas é por amor. Vocês são cegos, Jesus dizendo para a igreja: vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são nus, vocês perderam o ouro, vocês perderam a presença, eu não estou mais entre vocês. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, a minha palavra, e vocês vão ser ricos novamente. Cristãos teóricos, ateus práticos. George Miller foi o homem que teve mais de 10 mil orações respondidas. Eu não vou contar a história de George Miller, que eu não tenho tempo. Mas um dia perguntaram a George Miller qual era o segredo da sua fé. Ele pegou a Bíblia dele velha, surrada pelo tempo, e disse: eu já li essa Bíblia mais de 200 vezes, 100 delas eu fiz de joelho. Construa sua vida sobre o ouro. Segundo lugar, Paulo vai falar de prata. Construa sua vida sobre a prata. Alguns vão construir sobre o que é prata, pastor? Prata na Bíblia fala do preço do nosso resgate. Prata na Bíblia fala de redenção. E a Bíblia diz em Provérbios 10 e 20 que a língua do justo é prata escolhida. A tua linguagem tem que ser uma linguagem de prata. O que é a linguagem de prata? A linguagem da redenção. A tua língua não é para ferir, não é para matar, não é para fofocar, não é para difamar. A tua língua é para comprar os perdidos com a palavra do resgate. A comunicação do evangelho, irmãos. Como é que eu digo que eu estou gastando a minha vida? Eu não falo do evangelho. Eu tenho um colega, converso com ele sobre tudo, sobre esporte, eu não prego o evangelho. Tem que construir sobre prata, e prata tem que ser garimpada, tem que ter preço. As bases do tabernáculo eram de prata. Quando você não vive para comunicar o evangelho, você vive como se o inferno e o céu não existissem. Como é que eu digo que eu creio no inferno e creio no céu? Eu quero ir sozinho para o céu. E meu familiar, eu não estou pregando o evangelho sabendo que ele pode morrer hoje e ir para o inferno. Não, eu creio na teoria. Eu não creio de verdade. Eu sou como aquele pastor que ia levando o réu para a forca, ia lendo sobre o inferno na Bíblia para o réu. E o réu disse: o senhor acredita nisso que o senhor está pregando? Mas ele lia de maneira tão fria e monótona. E ele disse: sim, eu acredito. O inferno disse: não, o senhor não acredita? Se eu acreditasse nesse inferno que o senhor está dizendo, e eu sou um réu, estou caminhando para a forca, eu ia andar a Inglaterra toda de joelhos, mesmo que a superfície estivesse coberta de caco e de vidro, para ganhar somente uma alma que sequer. E
acharia que ainda valeria a pena. Como é que eu digo que creio no inferno e no céu? Eu não estou preocupado com a salvação das pessoas que estão indo para o inferno. E quero chegar sozinho no céu. A prata tem um preço, tem que se garimpar. Eu vi um pregador falando de uma senhora na Irlanda, que ela tinha 2 lojas. Então, uma das lojas era para o sustento dela. E a outra loja, ela pegava todo o dinheiro e investia em missões. Enviou 2 filhos para o campo missionário e custeou toda a despesa missionária deles. Um dia as minhas palavras serão colocadas no fogo, porque Jesus disse que pelas tuas palavras tu darás contas um dia. Você será justificado e condenado. Quando a tua palavra for colocada no fogo da prova de Deus, qual será a avaliação? Terceiro lugar, queridos, Paulo vai dizer que nós devemos construir sobre pedras preciosas. Eu não tenho tempo, então vou passar rápido. As pedras preciosas na Bíblia estavam no peitoral do sacerdote. E o sacerdote levava as pedras preciosas no peitoral, querendo dizer, eu sou intercessor. E o meu coração está levando Israel no coração. Quando eu não vivo para interceder, eu vivo como se o Espírito Santo não existisse. Porque o Espírito Santo é o grande intercessor, que vai interceder através de mim e de você, para a salvação das vidas. Por isso Leonardo de Reville disse, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. David Brainer, com 27 anos, morreu vomitando os seus pulmões de tuberculose, mas quando ele chegou no campo missionário, onde só tinha índio pele vermelha, e ele não conhecia a língua dos índios, ele se ajoelhou na neve, a neve dava até na cintura, e ele orou 12 horas, até a neve derreter, e os índios quando iam pegá-lo, os índios escutaram que ele estava orando pelos índios, na língua dos índios, o Espírito Santo agindo, e ele conseguiu ganhar aquela tribo indígena, mas mesmo assim morreu pela tuberculose que adquiriu, gastando a sua vida para o reino de Deus. John Ryder foi o homem que começou a orar e pedir a Deus 1 alma por dia, e Deus deu. Depois ele pediu 2 almas por dia, Deus deu. Depois ele pediu 4 almas por dia, Deus deu. E um dia ele foi no médico, e o médico disse, o que está acontecendo com você? O seu coração virou para o outro lado. O que você tem feito com o seu coração? Ele só fez rir. Ele o intercedeu tanto e orou tanto, que o coração virou para o outro lado. Meu irmão, você precisa e eu conhecer o ministério da intercessão. Esse é o maior de todos os ministérios. John Wesley orava de 4 da manhã às 8 todos os dias. E um dia ele estava com um grande político sentado à mesa, e quando deu 9 horas, o político disse, agora nós terminamos de jantar, vamos esticar as pernas e bater um bom papo. Ele disse, não, eu tenho um compromisso amanhã às 4 da manhã. E ele disse, com quem? Ele disse, com Deus. Desde quando? Ele disse, desde sempre. E até morrer, ele viveu a sua vida assim. Eu vou concluir essa mensagem. Pode colocar na conclusão, Vitor. Eu não tive tempo de pregar a mensagem com detalhes, mas foi o que Deus quis falar conosco hoje. Escute, Paulo termina dizendo assim, veja o versículo 13. Sua obra será manifesta, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Olhe para mim, você que está aqui. A eternidade é uma realidade. Daqui a pouco eu e você vamos estar lá. Não vai demorar muito. Pode demorar no tempo humano, mas no tempo de Deus está bem pertinho. E nós vamos comparecer diante de Deus. E Paulo disse que haverá um dia, emera é a palavra grega, o dia de Deus, o dia escatológico. O dia que cada um de nós aqui vai prestar contas pelo trabalho que fizemos. Presta conta pelas palavras que dissemos. Presta contas pelo evangelho que pregamos. Presta conta pelas horas que oramos.
presta conta pelos dias que jejuamos, vamos estar diante dele. Quando Paulo escreveu isso aqui, irmãos, ele disse: o fogo provará aquele dia. Paulo escreveu isso aqui, tinha havido um incêndio em Corinto. E as casas da periferia eram todas de madeira, algumas de palha, todas foram queimadas. E as pessoas escaparam com a roupa do couro, um prejuízo terrível. Mas existiam casas de granito e de mármore, todas foram preservadas. Paulo está dizendo: haverá um dia em que Jesus será o juiz. Para os crentes, sim. E ele vai sentar no trono e os seus olhos serão como chama de fogo. E ele vai dizer: vem cá, Monara. E ele vai dizer: vem cá, você é Monara. E ele vai olhar nos olhos de Monara, seus olhos como chama de fogo. E os olhos dele vai passar na vida devocional de Monara. E se ele olhar para a vida devocional de Monara, ele vai procurar ouro. Tempo com a palavra, tempo com a adoração. Ele vai procurar prata, comunicação do evangelho, obra da redenção. Ele vai procurar pedras preciosas, vida de intercessão. Seus olhos serão como fogo, como raio-x. Se ela tiver construído em ouro, vai permanecer. Em prata vai permanecer. Em pedras preciosas vai permanecer. Mas se ele olhar, a minha vida foi Netflix, a minha vida foi Instagram, a minha vida foi falar mal dos outros, a minha vida foi dar mau testemunho, a minha vida foi dar trabalho e atrapalhar a obra. O fogo dos olhos de Deus vai passar. Cinza, obra como cinza. Muito obrigado. Escute, aquele dia, Paulo vai dizer: muitos sofrerão dano naquele dia. Crentes salvos pela graça, mas envergonhados diante do trono. Sem recompensa, irmãos, só salvo. Como alguém que escapou de um incêndio, mas sem recompensa. Recompensa e decepção. Coroa ou prejuízo. Alguns, João vai dizer, estarão envergonhados diante dele. Por quê? Porque haverá diferença no céu. Jesus quem disse: haverá grandes e pequenos. Você acha que o ladrão da cruz vai receber o mesmo galardão de John Wesley, irmão? Escute, John Wesley durante 50 anos caminhou 400.000 quilômetros a cavalo, pregou 40.000 sermões, orava de 4 às 10 da manhã toda a vida e ganhou 5 milhões de almas. Depois que ele morreu, 100 anos depois, um homem chegou numa vila que ele tinha evangelizado e procurou bebida alcoólica e não encontrou. E perguntou: por que eu procuro bebida alcoólica aqui? Não tem. E o cara disse: porque há 100 anos atrás um homem chamado John Wesley passou por aqui. Haverá grau de glória naquele dia, haverá corpos que vão brilhar como o sol, haverá corpos que vão brilhar como a lua, e haverá corpos que vão brilhar como a estrela. Haverá a coroa da glória, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa da vida. E eu pergunto: e você? Você terá coroa? Você terá recompensa? Jesus disse: eu estou vindo aí, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Vou terminar, vamos ficar de pé. Um pastor teve um sonho, preste bem atenção. E nesse sonho, ele chegava no céu. O anjo vinha escoltando o pastor e mostrando as mansões construídas para os crentes no céu. E de repente ele viu aquele irmão, obreiro, diácono, que servia com fidelidade. E a casa dele tinha coluna de ouro, piso de prata e as paredes de diamante. Ele disse: mas que tremendo. E ele ficava pensando: é a minha casa. Então ele passava e via outra intercessora, aquela irmã que chorava. E ele viu
as janelas de pedras preciosas, o brilho da glória de Deus naquela mansão. Ele sabe, certamente a minha, como será? Então ele viu uma irmãzinha que sempre ficava na última cadeira da igreja, dormindo. E ele disse: quero te mostrar a casa dessa irmã. E era uma das mais belas. O piso era todo de diamante. Existiam anjos servindo ali, uma coisa parecia com o brilho do sol. Eu disse: meu irmão, aquela irmã que vive dormindo ali, como será a minha mansão aqui, o meu galardão? Então o anjo foi trazendo ele e disse: ali está a sua casa. Era uma choupana de palha e de feno. E ele disse: mas anjo, aquela irmãzinha que vivia dormindo? Ele disse: não, aqui nós construímos com o material que se envia de lá. Aquela irmã não estava dormindo, meu irmão. Aquela irmã acordava de 4 horas da manhã e orava até 11. As almas que se convertiam, era a intercessão dela. Ela não estava dormindo, ela estava chorando por você, por isso você pregava tão poderosamente. Aquela irmã jejuava todas as semanas. Aquela irmã que você achava que não era nada, ela mandou ouro para cá, ela mandou pedras preciosas para cá, ela mandou prata para cá. Você não, você fazia para a sua glória. Você estava se projetando, você estava tão feliz com o crescimento da sua igreja, mas era para o seu orgulho. Sinto-me lhe informar. Aqui você não tem galardão. Você construiu em feno, em madeira e em palha.